Olá, hoje eu vim aqui trazer para vocês, como prometido do último vídeo de tier lists de perk decks do Payday 2, eu vim aqui trazer para vocês as reworks das perk decks mais fracas. No meu último vídeo, eu disse que a Sicário ela é uma perk deck equilibrada. Só que isso é no meu ponto de vista, certo? E eu sei que muita gente não tem a mesma habilidade do que eu, a mesma experiência. Então, quando for jogar com a Sicário, vai achá-la fraca ou até mesmo muito fraca. Então, para torná-la assim mais viável para jogadores menos experientes, eu decidi adicionar uma habilidade extra nela. E lembrando aqui, todas as perk decks elas estão adaptáveis para a dificuldade de Death Sentence One Down, né, a sentença de morte. Dito isso, aqui na habilidade extra que eu coloquei na Sicário, de que vou ler aqui para vocês. A perk tag vai manter os mesmos atributos. A única diferença é que cada eliminação com a fumaça da Smoke ativa irá adicionar 1 segundo de duração na fumaça, máximo de 20 segundos. Após 10 segundos de duração, a fumaça começará a se expandir por 1 metro de diâmetro a cada 1 segundo, máximo de 15 metros. Ou seja, você jogou a fumaça, certo? É, cada eliminação que você fizer vai aumentar 1 segundo a duração dela. E todo mundo sabe que a fumaça ela dura 10 segundos. E depois de 10 segundos da fumaça ativa, ela vai ganhar 1 metro de diâmetro a cada segundo. E ela vai atingir o máximo de 15 metros. Ou seja, quando você jogou a fumaça no chão, ela vai ter a duração de 10 segundos. E se eu não me engano, a fumaça ela tem uma área de 6 metros. Então a cada eliminação ela vai durar 1 segundo. E depois de 10 segundos de duração, ela vai começar a crescer 1 metro de diâmetro a cada 1 segundo. Né? É basicamente isso. É essa habilidade extra que torna a Sicário um pouco mais viável para jogadores menos experientes. Certo? Só uma adenda aqui que eu escrevi fumaça da Smoke, só que era para escrever aqui fumaça da Smoke Grenade, só que eu esqueci, né? Porque eu tenho uma mania de digitar muito rápido e não percebi na hora. Então peço perdão aí a minha incongruência aqui, porque ficou fumaça da Smoke, fumaça da fumaça, sabe? Certo, a próxima aqui que eu vou mostrar para vocês é a Biker. E como todo mundo sabe, né? Na minha opinião, eu acho que a maioria das escopetas são muito ruins, certo? Não, a maioria delas não é viável para Death Sentence One Down. As mais aceitáveis ali é a Akimbo Goliath, Judge, Akimbo Judge, Akimbo Brother Greens. Tem a Isma também, só que a Isma foi nerfada, ela ficou ruim, só que aí bufaram de novo, aí agora ela tá aceitável e tudo mais. Só que em geral, 80% das escopetas desse jogo são muito ruins, sabe? Principalmente as Punk P Action. E aqui eu decidi fazer com que a Bike ela se torne uma perk deck viável para que ela tem uma passiva apenas para escopetas. E aqui o deck, vou ler para vocês. Agora a perk deck Bike terá bônus extra para todas as escopetas do jogo. Ao usar escopetas, o jogador terá a habilidade Overkill inclusa no deck, que garante 80% de dano extra e fixa para todas as escopetas. E aumento de velocidade de troca de armas. Então, vocês sabem que dentro da árvore de habilidades tem uma habilidade chamada Overkill e que para ela ativar, ela no básico para ativar, você tem que dar um headshot que vai durar 20 segundos e você vai ganhar 75% de dano com todas as escopetas. Ela no Aced continua a mesma coisa, vai durar 20 segundos, só vai aumentar para 80%. E agora esse bônus vai ser acumulativo para todos os outros tipos de armas, ou seja, rifles, metralhadoras e tudo mais. Mas isso só vai ser ativado com headshot. No caso aqui, essa overkill ela vai já ser inclusa no perk deck, né? Então você não precisa dar o headshot e tudo mais, ela já vai estar fixa, sabe? E nota, ela é acumulativa, né? Esse bônus é acumulativo com a habilidade overkill da árvore de habilidades, ou seja, você já vai ter 80% de dano da perk deck e ainda vai ter mais 80% caso você coloque isso, né? Mais 80% do overkill da árvore de habilidade, ou seja, você vai ter 160 de dano extra com as escopetas. E aqui a próxima habilidade vai ser eliminar inimigos com escopetas e com tiros na cabeça, irá repor uma bala extra no carregador. Essa ideia aqui eu peguei do Payday 3, que funciona muito bem, ela é uma skill, certo? E essa skill é boa para aquelas escopetas que são de pump action, né? Pump action é dar o tiro e recarregar, sabe? E essas escopetas no loud elas são muito ruins porque ela tem baixa cadência, então fica muito difícil você controlar
inúmeros inimigos com a escopeta desse tipo, né, de pump action. Então, eliminar o inimigo com headshot vai regenerar uma bala no carregador. Eu acho que isso fica mais equilibrado, né, deixando as escopetas mais viáveis. Agora, o bônus, né, os bônus atuais serão mantidos, né. Como ela é uma perk deck focada em o jogador ser carregado pela equipe, acredito que mudar o conceito dela irá causar má impressão dos jogadores, né? Porque a bike, o conceito dela é de você ser carregado, certo? Você só vai regenerar vida se seus aliados matar, você só vai regenerar colete se seus aliados matar. Então essa é a ideia da perk deck, né? E eu acredito que mudar ela totalmente vai causar essa má impressão. E eu não quero, eu não quero criar uma nova perk deck, eu quero só melhorar a perk deck que já existe. Então, dito isso, o que será adicionado ao baralho é uma habilidade chamada King of Road, que consiste em encher uma barra, similar ao ex-presidente, que, ao preenchê-la, o jogador terá munição e arremessáveis infinitas durante 10 segundos. Ao executar um inimigo usando munições de suas armas, o jogador terá 10% de chance de regenerar um arremessável por eliminação. Ao executar inimigos usando arremessáveis durante o King of Road, aliados ganharão imunidade a danos por 1 segundo. Nota, não é acumulativo, cada eliminação será ativada por uma vez. O que isso significa? Quando você entrar no King of Road, né, e essa habilidade King of Road ela só começa a ser ativada quando você elimina inimigos com escopetas, você vai ganhar munição infinita, né, para todas as suas armas, e vai ganhar arremessáveis infinitos, né. Isso pode ser tanto para arremessáveis de shuriken, javelins, baralhos, ou até mesmo granadas e tudo mais. Se você eliminar com as suas armas, né, a sua escopeta ou qualquer outra arma que você tenha na primária e na secundária, você vai ter 10% de chance de regenerar munição. E se caso você eliminar inimigos com arremessáveis, seja ela granadas ou baralhos, você vai garantir 1 segundo de imunidade para todos os seus aliados. E como eu disse aqui, ó, ela não é acumulativa, cada eliminação será ativada de uma vez. Ou seja, tu matou 2 inimigos com um arremessável, seu aliado ele não vai ganhar 2 segundos ou 3 se você matar 3. Ele vai ganhar 1 segundo, aí depois que esse 1 segundo acabar, você vai ter que matar mais um para ele ganhar mais 1 segundo. Não sei se ficou claro para vocês. Eu acredito que dessa forma o bike ela fica muito mais viável para caso o jogador ele fique sem o que fazer, porque a bike era basicamente um pouquinho daqui para se carregar. Então, para ela não ficar tão inútil assim, entre aspas, né? Ela, para ajudar um pouquinho os aliados, seria legal ter essa habilidade, certo? E aqui o King of Road será preenchido apenas pelo portador do perk deck, e apenas eliminações de escopetas serão contabilizadas, como eu disse antes. Então, para você encher a barra King of Road, você vai ter que eliminar com escopetas. A habilidade extra: ao segurar carregar durante por 8 segundos algumas dessas armas brancas, essas armas aqui listadas, você poderá eliminar qualquer bulldozer com um golpe, exceção de minigun 12, né, porque é óbvio, né. Isso irá preencher completamente a barra de King of Road. Ou seja, você está com uma dessas armas aqui, segurou por 8 segundos o dano mais forte, você vai poder derrotar um bulldozer com um golpe só. Isso já vai ativar automaticamente o King of Road. Eu acredito que é bom fazer isso porque matar bulldozers com escopetas é uma porcaria, a não ser que você esteja com Akimbo Brother Greens ou Akimbo Goliath, ou Akimbo Judge, ou então a própria Judge, porque a maioria das escopetas desse jogo infelizmente são uma porcaria, principalmente as de pump action, certo? Então eu acredito que a bike ela ficou muito mais viável desse jeito aqui, ela não ficou forte, eu acho que ela fica equilibrada, ela se torna mesmo que uma perk deck de suporte, né? Mas enfim, a próxima perk deck que eu quero mostrar para vocês é a Infiltrator, né, do Dragon. Ela vai ter 2 modos de jogo, né, em Loud e Stealth. O primeiro, em Loud. O bônus da perk deck será mantido. A diferença agora é que o jogador vai desbloquear a habilidade ativa Infiltrante, que terá 30 pontos para fazer durante a partida. Cada eliminação a curtas distâncias, né, máximo de 3 metros, considerará 3 pontos. Cada eliminação a médias distâncias, entre 4 e 6 metros, considerar 2 pontos, e cada eliminação a longas distâncias, entre 7 metros ou mais, considerar 1 ponto. Ao atingir 30 pontos, o jogador irá receber 200% de velocidade extra e será totalmente ignorado por todos os inimigos, um raio global, incluindo snipers e cloakers. Então o que significa? Você atingir os 30 pontos,
todos os inimigos do jogo, né? Um raio global, vai pegar o mapa inteiro. Eles vão te ignorar, você meio que vai ficar invisível. Até mesmo os snipers os Cloak vão te ignorar. E além disso, durante o modo infiltrante, o jogador vai estourar uma granada de fumaça com um diâmetro de 1 metro, que deixará rastro por onde ele passar. Ou seja, ativou o infiltrante, a granada de fumaça vai estourar, similar ao do Cloak, e para onde ele caminhar, ele vai criar um rastro dessa fumaça, certo? E o raio é de 1 metro. Jogadores aliados que caminharem por essa fumaça terão 80 pontos de dodge e 50 a mais de velocidade. A duração do infiltrante é de 6 segundos, sem tempo de recarga. Ou seja, ativou a habilidade infiltrante, você ficará. Essa habilidade vai durar por 6 segundos, né? Você vai ser ignorado por todos os policiais durante 6 segundos. E durante esses 6 segundos você vai ter essa fumaça que vai sair das suas costas, né? Por onde você passar, deixando rastro. E caso seus aliados passar por essa fumaça, eles vão ganhar 50% de velocidade e 80 pontos de dodge. Eu pensei nisso que eu tava jogando Slaughterhouse, e a parte de você carregar o ouro para os containers, ela é bem complicada porque tem muitos snipers e é uma área muito aberta. Então eu acredito que o infiltrante nessa parte do Slaughterhouse seria muito viável, porque ela ia ajudar muito. Ela ia poder passar ali no meio de todo mundo, eliminar os snipers, eliminar os cloakers e carregar um pouco do ouro, né? Porque você vai ter 200 de velocidade, certo? Então eu acredito que em Loud a Infiltrator ela se torna até que uma perk deck forte, se caso você sempre manter, ativar, né, o Infiltrante na hora certa, né? Até porque ela vai ativar de acordo com o range, né? Então, para você ativar ela rápido, você tem que eliminar os inimigos muito perto. E quanto mais distante, né, você vai demorar mais para preenchê-la. Agora em furtivo. No modo furtivo, o jogador que possui a perk deck Infiltrator ativa agora vai poder pular e agachar, além de interagir e concluir alguns objetivos no modo Case Mode. As interações no modo Case Mode serão 50% mais lentas. A cada conclusão de objetivos, o valor de ocultação, Concealment, irá aumentar exponencialmente. Exemplo, se o jogador colocar a máscara, o jogador irá voltar... exemplo, se o jogador possui 3 de detecção, o próximo objetivo vai multiplicar esse valor por 2. Ao colocar a máscara, o jogador irá voltar para o nível de detecção original. O que significa? Que agora no modo Case Mode, né, é o modo de espreitar, sem máscara, né, você vai poder interagir com os objetivos e tudo mais. Você vai poder correr, na verdade não vai poder correr, vai poder só pular e agachar. E as interações vão ficar mais lentas, né? Porque se fosse normal assim, do jeito que é com a máscara, seria muito apelão. E esse negócio aqui de o valor de consumo irá aumentar exponencialmente, o que isso significa? Por exemplo, aqui eu dei o exemplo de 3% de detecção. Eu vou pegar como exemplo o First World Bank, né, o Banco de Primeiro Mundo, como exemplo de objetivos. Cada objetivo, o seu valor de consummate, né, no caso a detecção, vai duplicar, né, vai ser multiplicado por 2. Então, e vai ser de acordo com os objetivos que o jogo oferece naquele golpe. E eu vou citar aqui o exemplo First World Bank. O primeiro objetivo do First World Bank é você encontrar o manager, né, o gerente, e pegar o cartão dele. Ao você completar esse objetivo, a sua detecção, que por exemplo era 3, vai ser duplicada. Então a partir daí vai ser 6 de detecção que você vai ter. O próximo objetivo é desabilitar os detectores de metais. Então, ao concluir esse objetivo, de 6 vai ser multiplicado por 2. Então, agora, a partir de agora, sua detecção vai ser de 12. E o próximo objetivo é você encontrar o código do cofre. Ao completar esse objetivo, vai ser duplicado 12 por 2. Aí, a partir de agora, seu nível de detecção vai ser de 24 pontos. E por aí vai. E o limite é 75. Para você voltar a ter os seus 3 de detecção, aí você vai ser obrigado a colocar a máscara, certo? Porque também seria muito apelão você fazer tudo sem máscara. Isso é bom porque em alguns mapas, como por exemplo o próprio First World Bank que eu citei, também tem o White House, que é bom você fazer o início dele no modo sem máscara, né? No Case Mode. Acho que
o Infiltrator ele ficaria uma ótima perk deck para jogadores assim que gostam de jogar sem máscara, né? Eu peguei essa ideia do PD3 também, que lá você pode fazer todos os golpes sem máscara, né? Eu acredito que o Infiltrator ele se torna até uma perk deck equilibrada ali com o pezinho no forte, né? Certo, a próxima perk deck que eu vim mostrar pra vocês aqui é a Burglar. Ela também tem dois modos de jogo, em Loud e em Stealth. Em Loud, a perk deck agora terá uma habilidade extra no loud ofensivo, né, óbvio, que se assemelha com a habilidade Sexto Sentido. Ao ficar parada por 3.5 segundos, o jogador irá marcar todos os inimigos, sem exceção, em um raio de 10 metros. Consequentemente, esses inimigos receberão 50% mais de dano do jogador. É acumulativa com a habilidade Sexto Sentido, da árvore de habilidade. O que isso significa? Eu vou indo aqui por parte. Se você ficar parado por 3.5 segundos, em um raio de 10 metros você vai marcar todos os inimigos, sem exceção. Você vai marcar tanto os inimigos especiais como os inimigos normais. E todos esses inimigos, eles vão ganhar 50% a mais de dano de você, não dos seus aliados, apenas de você. E ela é cumulativa com habilidade Sexto Sentido, né? Então, que é a mesma coisa. Se você ficar parado por 3.5 segundos, em um raio de 10 metros, todos os guardas vão ser marcados. Ou seja, se você habilitar essa skill junto com a perk deck, você vai ter um raio de 20 metros, mas em compensação você vai ter que ficar parado por 7 segundos. O que eu acho que é bem equilibrado, para falar a verdade. Continuando aqui. Ao eliminar os inimigos marcados estando agachado, lembrando, estando agachado, o jogador receberá 3 pontos de esquiva, dodge, permanente por eliminação, máximo de 15 pontos. Ou seja, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então você só precisa matar 15 inimigos marcados e você precisa estar agachado. Se o jogador se levantar, deixar de ficar agachado, nos próximos 2 segundos ele vai perder todos os pontos de esquiva adquiridos. Ou seja, você não pode se levantar, senão você vai perder o bônus de esquiva e consequentemente vai ter que estacar de novo, né? Vai ter que ficar parado, marcar todos os guardas e matar os guardas até atingir o bônus máximo. Ao atingir o estoque máximo de esquiva, o jogador vai conceder 5 pontos de esquiva para todos os aliados que possuírem perk decks com foco em ganho de esquiva. Exemplo, Sicar, Rogue, Hack, Copycat, com carta de ganho de esquiva e etc. Jogadores que não possuírem perk deck com foco em esquiva receberão 10 pontos de esquiva. Nota, é acumulativa com outros jogadores de Burglar presente no golpe. Durante o loud, os jogadores de Burglar terão penalidade reduzida no peso de bolsas em 50% ao carregá-las agachado. O que isso significa? Todas as perk decks que têm foco ou têm algum ganho em esquiva, elas só receberão do Burglar apenas 5 pontos de dodge. Agora, as perk decks que não tem foco em dodge e nem tem pontos em dodge, né? Elas vão ganhar 10. Ou seja, um exemplo aí, um Crew Chief, um Stoic, um Armor, sabe? São perk decks que não tem dodge incrementado, então elas vão ganhar 10 pontos. E ela é acumulativa com outros Burglar, ou seja, entrou 2 Burglar, se você tiver de Crew Chief, você vai ganhar 20 pontos de dodge. Agora, se você tiver com Rogue, por exemplo, que é dodge, aí você vai ganhar 10 pontos, né? Porque é 5 com 5, né? E agora, explicando aqui em Stealth, né? Durante o furtivo, os jogadores de Burglar responderão pages em 8 segundos. Eu botei 8 segundos porque eu estava pensando muito em ser 6 ou 7, porque com o hack, né? Você consegue esse número de segundos aí para hackear. Para hackear não, desculpa, para responder os pages. Porque quando você mata 2 guardas e você acerta o time de usar os SM Pocket, você ainda vai ter 6 segundos para poder chegar no outro corpo, no outro guarda, para responder o próximo page. E isso é muito forte, sabe? Então, para o Burglar ele competir com o SM Pocket, eu decidi diminuir para responder os pages em 8 segundos, né? Se eu não me engano, para o padrão é 13 segundos que você tem que responder os pages. E eles terão a habilidade passiva chamada Sorte Irlandesa, que consiste em eliminar um guarda ou rendê-lo. O jogador terá 35% de chance de não soar a page. Ou seja, é quase um Silent Assassin, só que você vai ter 35% de chance de não soar esse page. Então, você matou um guarda, você de Burglar matou um guarda no stealth, você vai ter 35% de chance dele não soar a page. Isso é muito bom para mapas, por exemplo, como First World Bank, que na área do cofre você precisa de 3 pages, certo? Só que na área de cima você acaba matando 1 ou 2 guardas. Aí você tem uma chance de um desses 2 guardas não vir page.
Que dessa forma você economiza um page e você não é obrigado a dar restart, ou então você tentar fazer com 2 page a menos a parte do cofre lá. Isso é muito bom porque para melhorar a dinâmica do jogo, porque esse jogo é muito focado em restart e restart é muito desgracento, é muito frustrante. E essa habilidade do Burglar ela é acumulativa. Ó. O jogador ganha 5% de chances para cada Burglar presente no golpe, máximo de 50%. Ou seja, além de você ter 35% de chances, para cada Burglar presente você vai ganhar mais 5%. E como o jogo é em quarteto, né? Você vai ganhar meio que 15% se todos estiverem de Burglar, que somando tudo vai dar 50%. Ou seja, time full Burglar vai ter 50% de chances de, ao eliminar o guarda ou render, de não só a page. Isso é muito bom para quem gosta de rushar, sabe? Eu acredito que tá equilibrado, né? Porque é basicamente sim ou não se vai só a page. Não é nada acima de 50%, porque eu pensei que tudo acima de 50% seria muito apelão. Então acho que 50% tá ótimo. Tá ótimo, ainda mais para um time fechado, né? E eu acredito que o Burglar ele vai se tornar até uma partida equilibrada tanto para Loud e para Stealth, porque para Stealth ele vai ser muito mais viável nesse quesito, né? Enfim, a próxima perk deck que eu vou mostrar para vocês é a Sociopath. A Sociopath em si, ela é bem forte dependendo do mapa, né? Vai depender do mapa. Só que, como eu tava pensando aqui, essa perk deck ela se tornou uma arma overkill no PD 3. E eu decidi pegar a ideia do PD 3 e jogar no PD 2, só que com uma diferença. No PD 3, você tem que eliminar os guardas, certo? Só que você precisa apertar um botão para poder ativar a habilidade, né? Aqui no PD2 vai ser o seguinte, ó. A perk deck irá funcionar semelhante ao equipamento Overkill do PD3, só que ela ativa automaticamente, ou seja, você não apertar nenhum botão, ela vai ativar automaticamente. Após você preencher uma barra extra chamada Overdose. Eu decidi chamar ela de Overdose porque no PD3 era chamada de Overkill. A barra é simular o ex-presidente, ela vai ser uma barrinha bem pequenininha em volta do seu ícone de vida. Logo em seguida o jogador ficará imune a danos dos inimigos por um período de 15 segundos. Olha só, no PD3 é a mesma coisa, você vai ficar imune a danos. Só que aqui no PD2 vai ser quase um God Mode, certo? Lá a diferença é que quanto mais dano você toma, você vai você vai diminuindo a duração dela. E nota, isso não te deixa imune a cloakers e tasers, ou seja, um cloaker pode te pegar e um taser também. Eliminar o inimigo com as armas brancas citadas abaixo, né? Uma dessas armas aqui, se você eliminar, você vai regenerar 1 segundo. Ao passar de 15 segundos, cada tiro recebido diminuirá 1 segundo de duração. Ou seja, é por 15 segundos que você vai ficar imune, só que depois desses 15 segundos, cada tiro que você vai receber, você vai perder 1 segundo de duração, né? E pô, eu pensei o seguinte, essa perk deck ela deveria ser, essa perk deck não, desculpa, essa habilidade Overdose, ela deveria ser ativada poucas vezes na partida. Por exemplo, numa partida de 15 minutos, certo? Seria ativar ela no mínimo umas 3 ou no máximo 4 vezes, certo? Meio que de 3 em 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, eu acho que está muito bom. Porque ficar ativando ela de 1 em 1 minuto, 2 em minutos, eu acho que seria muito forte. Ela estaria simplesmente no topo. E meu objetivo aqui não é criar uma perk deck muito forte, é deixar ela no máximo equilibrada e com um pezinho ali no forte, certo? Então acredito que isso aqui vai ficar bem mais equilibrado para Sociopath. E lembrando, eu não mudei o deck inteiro, eu só acrescentei uma habilidade extra, certo? Próxima perk deck, Yakuza. Aí ela vai ter 2 modos de jogo também, igual a Infiltrator e a Burglar. Em Loud, ofensivo, né? Durante o golpe, se o jogador correr por 6 segundos e eliminar um inimigo usando uma arma branca, o jogador vai ganhar o triplo de vida máximo. Ou seja, a vida máxima do Yakuza é 230. Só que você correr por 6 segundos e eliminar um inimigo com a faca, a sua vida vai ser de agora de 690. Porque eu acredito que a Yakuza ela é muito fraca nesse quesito de vida, ela tem pouca vida. É uma porcaria focada em ter pouca vida, né? E terá sua vida regenerada em 100%. Ou seja, você está com pouca vida, correu por 6 segundos, eliminou o inimigo com a faca, com alguma faca, né, com arma branca.
a sua vida, além de pular para 690, ela vai regenerar por inteira, certo? Todos esses bônus são permanentes, até que o jogador caia ao menos uma vez. Ou seja, você vai ficar com esse bônus permanente, mas se você cair, né, tomar um dano para cair, aí você vai perder esse bônus. Aí você vai ter que correr de novo por 6 segundos e eliminar o inimigo com a arma branca. Se o jogador possuir Two-Piece Switch, né, o terno ou colete balístico leve, Lightweight Ballistic Vest, ficou meio esquisito que eu comecei com inglês e depois foi para português, mas enfim. E possuir a habilidade Frenzy, ao correr por 6 segundos, o jogador irá receber 35 pontos de esquiva permanente e 35% de chances de não ser focado pelos inimigos, acumulativo com a habilidade de ilusões ópticas. Todos esses bônus são permanentes até cair. Ou seja, se você estiver usando o terno ou LBV, né, Lightweight Ballistic Vest, e possuir o Frenzy, essa habilidade não vai aumentar a sua vida, triplicar a sua vida. Ela vai se tornar agora uma habilidade que vai te dar 35 pontos de esquiva e 35% de chance de não ser focado pelos inimigos. E lembrando, você tem que correr por 6 segundos. Só de você correr por 6 segundos isso já vai habilitar. E todos esses bônus são permanentes até você cair. Então se você cair, aí você vai perder todos esses bônus, os 35 pontos de esquiva e 35% de chance de não ser focado pelos inimigos. Ao eliminar um inimigo com a arma branca, depois de você ter feito tudo isso, né, correr por 6 segundos, o jogador vai ganhar uma habilidade ativa similar ao segunda chance, né, o Feign Death, em que ao cair poderá levantar automaticamente. Nota, essa habilidade só é ativa enquanto você possui quedas extras. O jogador pode estocar no máximo 3 Feign Death. Ao se levantar, o jogador terá 60% de lentidão por 5 segundos. O que isso significa? Significa que depois de você ter corrido por 6 segundos e eliminar agora um inimigo com a arma branca, você vai ganhar um Feign Death extra. Só que esse Feign Death ele só vai ele só vai substituir, né? Ele vai meio que salvar as quedas que você tem. Então, para ele funcionar, você tem que ter no mínimo uma queda ou mais. Se você tiver 0 de queda, aí não vai funcionar. Se você cair, você vai ir preso direto. E você pode estocar no máximo 3. Ou seja, você tem que correr por 6 segundos e eliminar um inimigo com faca, aí você vai ganhar mais 2 Feign Death. Se fizer mais isso de novo, aí vai ganhar 3 Feign Death. Pode cair, aí vai se levantar automaticamente. Não precisa clicar nenhum botão do teclado, igual o Messiah, que você precisa clicar o espaço. E ao se levantar, o jogador terá 60% de lentidão por 5 segundos. Eu acredito que no Loud isso aqui ficaria bem interessante para mapas de Rush e tudo mais. Indo para o Stealth. No furtivo, se o valor de pontos de vida for entre 30% a 40%, você receberá invisibilidade por 0,5 segundos ao chegar muito próximo de um guarda. Se o valor de pontos de vida for entre 29% e 11%, você receberá invisibilidade por 1 segundo. Se o valor for entre 10% a 1%, você receberá invisibilidade por 1,5 segundos. O que isso significa? Quando você estiver com, por exemplo, 1% de vida e você esbarrar com guarda, vai demorar 1,5 segundos para esse guarda começar a te spotar. Isso é muito bom porque a Yakuza ela é muito usada pelos speedrunners e para aqueles jogadores que querem fazer os stealth muito mais rápido. Então eu decidi melhorar essa perk deck, de deixá-la um pouco mais... como é que era o nome? Deixar um pouco mais ousada, sabe? Você poder fazer jogadas mais ousadas. E você esbarrar com guarda assim e ele demorar 1,5 segundos para começar a te espreitar, começar a detectar você. E só voltando aqui no Loud, eu esqueci de avisar que se você estiver usando o Ice TV, né, o colete balístico mais pesado, você vai ter a redução de peso, né, a redução do colete do colete à prova de balas, né, que é o Flak Jacket. Se você tiver com CTV, né, que é o segundo colete mais pesado, aí você vai ter o peso como se fosse o colete balístico pesado. E se você tiver com o próprio Flak Jacket, aí você vai ter o peso de como se estivesse usando o Lightweight Ballistic Vest, né? Eu esqueci de mencionar aqui, eu só lembrei depois que eu terminei de anotar isso aqui tudo. Então eu acredito que a Yakuza, que é uma perk deck voltada para velocidade, caso você esteja com um colete balístico, eu acredito que ficaria muito mais interessante você tirar um pouco do peso das armaduras, em vez de te dar
apenas velocidade por ter pouca vida, sabe? Eu acho que dessa forma o Yakuza ela se torna uma perk deck muito equilibrada. Forte eu acho que não, porque aqui, por exemplo, se você tiver com o Terno, o LBV e o Frenzy ativado, eu acredito que você vai ficar muito mais exposto, né? Você vai ter, eu acho que só 2 tiros que você vai sobreviver. Mas em compensação você vai ter o Fendef, né? Que vai te salvar ali e tudo mais, vai substituir essas quedas que você vai ter. E não vai ficar tão apelão, sabe? Eu acredito que a Yakuza vai ficar muito mais equilibrada desse jeito, certo? A próxima perk deck, Gambler. A Gambler, ela, eu só vou mudar a habilidade de ganhar vida com cada pacotinho que você pega do chão, né? Então, olha como é que ela vai ser. A perk deck agora terá mais uma habilidade passiva ao coletar caixas de munição a cada 15 segundos, sendo elas 45% de chance de regenerar completamente a armadura e regenerar 20% da vida total do jogador e aliados. Ou seja, a cada 15 segundos que você coleta uma munição, você vai ativar a habilidade Gambler, né, apostador, e você vai ter uma dessas 5 opções aqui de aleatórias de receber esses buffs aleatórios aqui. E aqui tá as porcentagens dela, né? No caso, 45% de chance, você ganha esse bônus aqui. 25% de chance de regenerar completamente a munição e recuperar um arremessável do jogador e aliados. Nota, os jogadores que possuem o perk deck de ativação terão tempo de recarga recuperados. No caso, se você pegou um pacotinho do chão e ter 25% de chance, você vai ter 25% de chance de regenerar completamente a munição e recuperar um arremessável. O que significa? Caso um aliado seu estiver de hacker e tiver no cooldown, ou então tiver de Kimping, Sicário com a granada Smoke, ele vai recuperar, né? Ele vai ter 25% de chance de recuperar após você ativar a perk deck Gambler, né? No perk deck não, a habilidade Gambler. E aqui o próximo buff é 15% de chance do jogador e aliados receber 30% de redução de dano e 30 pontos de dodge por 5 segundos. Isso é muito bom para jogadores que estão com perk deck de dodge ou então perk deck de colete, né? E por 5 segundos eu acho que está ótimo. Eu pensei em até colocar mais, mas eu acho que 5 segundos é melhor. 10% de chance de jogador e aliados receber imunidade a dano por 3 segundos. Pô, isso aqui é muito bom, que por 3 segundos todo mundo vai ficar imune. É basicamente igual ao Anartis ou Armory. A última, né, que eu acho que é a mais forte de todas, né, é como se fosse o Jackpot. 5% de chance do jogador e aliados recuperar uma queda perdida e levantar-se automaticamente durante a queda e salvar um aliado que esteja em custódia. Ou seja, você de gamer pegou um pacotinho que esteja no chão e você ativar essa última habilidade aqui, ter 5% de chance, né? Todo mundo que tiver sem uma queda vai recuperar uma queda. Os aliados que tiverem caídos, né, no chão, tiver em queda, eles vão se levantar automaticamente. E se caso tiver um aliado em custódia, ele vai voltar à custódia. Eu acredito que o Gambler ele vai se tornar uma perk deck muito mais viável dessa forma, né, com essa habilidade aqui. Eu acredito que ela também vai estar equilibrado, né? A não ser que esteja um time full Gambler. Eu acho que um time full Gambler seria interessante, muito curioso de ver como é que iria funcionar. Certo? Próxima perk deck é a Croak. Agora as armaduras considerarão a redução de dano e chance de não ser vista pelos inimigos, de acordo com as suas especificações. Ou seja, colete balístico leve, né, Lightweight Ballistic Vest, você vai receber 35 pontos de esquiva, 10% de redução de dano, 30% de chance de não ser visto pelos inimigos. Colete pesado, né? No caso é colete pesado, colete balístico. Caramba, colete balístico. 30 de esquiva, 30 pontos de esquiva, 15% de redução de dano, 25% de chance de não ser visto pelos inimigos. Colete balístico pesado, agora sim, colete balístico pesado. 25 pontos de esquiva, 25% de redução de dano, 25% de chance de não ser visto pelos inimigos. E o Flak Jacket, né, que é totalmente meme, é uma porcaria de colete, mas pelo menos aqui ele vai ser mais viável, né? Você vai ganhar 20 pontos de esquiva, 25% de redução de dano, 15% de chance de não ser visto pelos inimigos. Nota,
As chances de não ser visto pelos inimigos é cumulativa com a habilidade de ilusões ópticas. Ou seja, se você tiver a habilidade de ilusões ópticas, ela vai acumular com a passiva de cada colete que você usar durante a partida, certo? Por exemplo, aqui é 35% de chance de não ser visto pelos inimigos. Se eu não me engano, as ilusões ópticas ela é 35% de chance, ou seja, vai somar com os 30% aqui. Eu acredito que a Crook vai ficar muito mais viável dessa forma, porque a Crook ela só é focada em esquiva e colete. E colocar um pouquinho de redução de dano e chance de não ser visto pelos inimigos, eu acho que vai deixar a Crook muito melhor, muito mais viável. Eu acho que ela vai ficar até equilibrada, dependendo do jogador. Se for um jogador agressivo que sabe se posicionar, acho que ela até fica bem forte, certo? A próxima Perk Deck, Tag Team. Agora você poderá carregar 4 Vapors e usá-las quantas vezes quiser em um aliado ou em policiais convertidos. Não possui penalidade por distância ou obstrução de visão. Cada Vape tem tempo de recarga de 5 segundos e cada eliminação de inimigos comuns regenera 1 segundo do Vape gasto. Inimigos especiais regeneram 2 segundos. A duração do Vape é de 30 segundos e vai diminuir a partir do momento em que o aliado ou policial convertido se afaste de você. Para cada 5 metros de distância, a duração é de 1.0 vezes. De 6 metros até 10 metros, a duração é de 1.5 vezes. E de 11 metros ou mais, com raio global, a duração é de 2 vezes. O bônus dos vapes poderão ser configurados no menu e só pode ser habilitado uma vez sendo elas. Resumindo aqui, você vai ter 4 vapes, certo? E você pode usar os 4 de uma vez em um aliado ou policial convertido, ou pode distribuir igualmente para cada um dos aliados. Cada vape usado vai ter um tempo de recarga de 100 segundos. E a duração dele vai ser de 30 segundos. E não vai ter essa de você eliminar, vai continuar a duração. Não vai ter. É 30 segundos fixo, certo? E cada vez que o seu aliado se afasta de você, você vai perdendo, a duração vai diminuindo. E como por exemplo aqui, a duração de 1.0 a cada 5 metros, né? Se o seu aliado tiver 5 metros de você, a duração vai ser de 1.0, ou seja, 30 segundos, né, normal. De 6 metros até 10 metros, a duração de 1.5, ou seja, vai durar ali por volta de 20 a 21 segundos. E de 11 metros ou mais, né, um raio global, a duração é de 2 vezes, né. No caso, seria uns 15 segundos, né, se o seu inimigo estiver muito distante de você. E como eu disse aqui, ele vai assim como o Gambler, ele vai ter 4 habilidades únicas que você vai poder ativar lá no menu, né? No menu de Pokédex. E você só vai poder ativar um por vez. Aí os exemplos estão aqui, ó. Ao usar um vape em um aliado ou policial convertido, vocês receberão 5% de ganhos de vida para cada eliminação. O bônus é acumulativo. Segunda habilidade. Ao usar o vape em um aliado ou policial convertidos, vocês receberão 6% de redução de dano. O bônus é acumulativo. Ao usar o vape em um aliado ou policial convertido, vocês consideram 25% a mais de dano contra inimigos. O bônus é acumulativo. O que significa de bônus ser acumulativo? Se você estiver usando, por exemplo, essa daqui, e você ativar um vape no seu aliado, você e ele vão ter 5% de ganhos de vida para cada eliminação, certo? E se caso você adicionar mais um vape nele, você e ele vão ter mais 5% de ganhos, ou seja, os dois vão ficar com 10%. Agora, se você acertar esse vape em outro aliado, esse aliado vai ter 5%, o aliado anterior vai continuar com os 10% e você já vai ter 15%. Entendeu o raciocínio? O mesmo vale para todos esses aqui, né? Você acertar um aliado, você e ele vão ficar com 6%, acertar ele de novo, vocês vão ficar com 12%. Agora, se você acertar um outro aliado, o aliado anterior vai ficar com 12%, o aliado novo vai estar com 6% e você vai ficar com 18%. A diferença tá nesse último aqui. Esse último aqui, ó, apenas o bônus de duração é acumulativo, né? Aí no caso aqui, ó, ao usar o vape em um aliado ou um policial convertido, vocês receberão 10% de ganhos de vida para cada eliminação, 12% de redução de dano e considerarão 50% de dano contra inimigos. E olha só, apenas o bônus de duração é acumulativo, ou seja, se você usar 2 Vapors num aliado, você não vai receber, no caso, 30% de ganho de vida ou 36%. Não é isso que vai acumular, o que vai acumular é a duração. Ou seja, se a duração é de 30 segundos, se você usou o vape mais uma vez, aí essa duração vai ser de 60 segundos. Aí se você usar pela terceira vez, vai ser 90 segundos. Se você usar os 4,
aí você vai ter 120 segundos. E como eu falei aqui, cada vape tem 100 segundos de tempo de recarga, né? Eu acredito que é um tempo bom para cada vape. E nota, ó, para cada jogador que possui Tag Team na partida, todos eles receberão redução de vida total de 15%. Ou seja, quanto mais Tag Team tiver na partida, todos eles vão ter um bônus, vão receber um debuff de 15% na vida. Ou seja, se tiver um time inteiro de Tag Team, todo mundo vai ter menos 45% de vida, né? Porque 15 vezes 3 é 45. Então, pô, vai ficar muito... vai ficar muito apelão se não tiver pelo menos um debuff aí, um nerf, né? 4 Tag Teams na partida, eles vão basicamente carregar. Aqui o Tag Team, se ele for bem usado, né? Por exemplo, os jogadores mais experientes provavelmente vão usar essa habilidade aqui. Jogadores mais experientes. Essas duas habilidades aqui de cima, né, a de ganho de 5% e de redução de dano, eu acho que elas seriam muito boas para você que é um experiente, querer carregar um aliado, né, um aliado inexperiente, um novato. E esse aqui de 25% de dano contra inimigos seria bom você usar em jogadores que estão usando Berserk, né, ou então a Porkdeck Hack. Isso vai buffar muito eles. Vai buffar você também, né. Então eu acredito que o Tag Team ele é equilibrado, mas ele tá ali com o pezinho no muito forte, né? No forte, no caso. Muito forte não. Enfim, a próxima Porkdeck, Hitman. A Hitman eu gostei. Ela eu fiquei pensando muito em como eu ia fazer, né? Sem mudar tanto ela, né? Mas acabei mudando a habilidade principal dela, que é aqueles 1.5 segundos, que vai regenerar incondicionalmente a sua armadura, né? Então, a habilidade que eu coloquei nela é essa daqui, ó. Para cada inimigo eliminado com tiros na cabeça, enquanto possui akimbos em mãos, né? Pode ser qualquer akimbo. O jogador receberá 5 de esquiva, máximo de 60, e vai perder 5 de esquiva a cada 1.5 segundos. 5% de redução de dano, máximo de 40%, e vai perder 5% de redução de dano a cada 1.5 segundos. 5% de chance de não ser focado pelos inimigos, máximo de 30%, e vai perder 5% de chance de não ser focado pelos inimigos a cada 1.5 segundos. O que isso significa? Quando você eliminar com headshot, usando armas akimbo, tem que ser akimbo, é uma Porkdeck focada em akimbo, você vai receber todos esses bônus, mas a cada 1.5 segundos você vai perder os mesmos bônus que você recebeu, né? Eu acho que isso fica bem equilibrado. Se o jogador estiver de Two-Piece Switch, o terno, né? Ou Lightweight Ballistic Vest, dessa vez eu corrigi, né? O colete balístico leve, enquanto usa a habilidade Frenzy Frenzy, né? Similar ao Yakuza, né? Os valores máximos serão aumentados em 50%. Ou seja, como por exemplo aqui o jogador que eliminar headshot com akimbos, que receber 5 de esquiva, né? O máximo de 60 de esquiva, né? Como por exemplo, esse valor vai ser duplicado se você tiver com Lightweight Ballistic Vest ou terno e com Frenzy ativado. Vai ser duplicado não, desculpa, vai ser aumentado em 50%. Ou seja, 50% de 60 é 30. Ou seja, aqui você vai ficar com 90 pontos de esquiva. Mas perderão a cada 1 segundo. Ou seja, em vez de 1.5 segundos que você vai perder a cada 1 segundo. A cada 3 eliminações por tiro na cabeça, enquanto usa Kimbo, o próximo golpe com armas brancas eliminará com um golpe qualquer inimigo. Ou seja, deu 3 headshots seguidos, sem errar, sem falhar. Qualquer inimigo você eliminar com a arma branca vai ser hit kill, certo? Mas a exceção aqui vai ser os bulldozers, né? Você não vai eliminar nenhum bulldozer com hit kill e nem os marshals com imunidade, né? Estiver brilhando com a silhueta amarela. Após eliminar o jogador, ele irá receber 1 segundo de imunidade, né? Você vai ficar com 1 segundo de God Mod. Eliminar usando a arma branca ou lápis pencil, né? Acrescentará 1.5 segundos de imunidade, ou seja, você eliminar o inimigo com essa arma branca aqui, a pencil, né? Que é em referência ao filme do John Wick, né? Que eliminou 3 inimigos lá com lápis, uma coisa assim, 3 caras com lápis. Você vai ganhar mais 0.5 segundos de imunidade, né? Que vai somar com esses 1 segundo, ou seja, você vai ficar com 1.5 segundos de imunidade ao eliminar inimigos com essa arma branca. Eu acredito que a Hitman ela vai ficar uma Porkdeck muito agressiva dessa forma, né? Ela vai ser estilo Elite ali, né? Ela vai estar com um pezinho no forte se for bem usada. Ela vai ser o tipo de Porkdeck que em teoria é fácil de jogar, mas é muito difícil de refinar. E provavelmente ela vai ser mais viável em mapas
fechados ou medianos. Né? Eu acredito que a Hitman vai ficar bem melhor de jogar, né? Ela vai ficar com o pezinho equilibrado por forte. Certo? A próxima perk deck, né? Eu acho que é a última. Já tô até cansado de falar. Mas enfim. Por último, Maniac, né? Usar armas barulhentas, né? Sem silenciador. Porque esse jogo parece que ele dá prioridade a armas com silenciador. Arma sem silenciador é tudo bosta. Por algum motivo. Todas as armas sem silenciador é uma porcaria. Não sei por que o jogo pensa dessa forma. Mas enfim. Usar armas barulhentas sem silenciador aumenta e mantém o bônus de histeria ativos. 0.3 segundos por tiros barulhentos, né? Ou seja, cada tiro que você der vai aumentar 0.3 segundos, né? A duração da histeria. E ganho de 10 de histeria para cada tiro barulhento. Eu pensei bastante em ser 5 ou 10, mas acho que 10 já está ótimo. 5 eu acho que ainda é pouquinho. Para cada tipo de inimigo que você eliminar, o dano do último inimigo será ajustado ao seu dano atual como um dano extra. Ou seja, se você eliminou um Zil, né? Você acabou de eliminar um Zil, que ele dá 225%. Desculpa, ele dá 225 de dano. O próximo dano que você. O dano que você der com as suas armas básicas vai ser somado junto com esse dano do Zil. Como por exemplo, você está usando a minigun. A minigun ela tem 24 de dano básico. Além de você causar 24 de dano nos inimigos, você ainda vai ter os 225 de dano do último Zil que você eliminou. E isso vale para todos os policiais, ou seja, se eu não me engano, o Taser ele causa 158 de dano. Então se você eliminou um Taser, aí você vai passar a causar 158 de dano. Se você eliminou um Bulldozer, se eu não me engano, um Bulldozer ele dá 400 e pouco de dano, uma parada assim. O Bulldozer ele vai você vai começar a causar 400 e pouco de dano, além do dano da sua arma que você estiver usando, né, no momento. Durante a histeria completa, eliminar 5 inimigos não especial, 2 especiais ou um Bulldozer vai garantir para você e sua equipe 2 segundos de imunidade. Ou seja, se você estiver com a histeria, né, a histeria é esse círculo branco aqui, se ela estiver cheia e você eliminar 5 inimigos não especiais, ou 2 especiais, ou um Bulldozer, você vai garantir 2 segundos de imunidade para você e para sua equipe, né? Mas você tem que estar com essa barrinha cheia para poder ativar. Se sua armadura quebrar durante o histeria, ou seja, se tiver com esse círculozinho aqui cheio e a sua armadura quebrar, todo dano recebido em um raio de 10 metros será reduzido pela metade por 3 segundos ou até a sua armadura regenerar. Ou seja, em um raio de 10 metros, todos os inimigos que estiverem em um raio de 10 metros de você vão causar 50% menos de dano contra você por 3 segundos. Ou até mesmo se a sua armadura regenerar. Se a sua armadura regenerar, mesmo que não tenha atingido os 3 segundos, você vai perder esse bônus. Nota, nenhum desses bônus se aplica a sentinelas. Porque mesmo se aplicasse as sentinelas, ficaria muito apelão. E apelão no quesito assim, na dificuldade mais baixa. Porque o Maniac em si, ele é uma perk deck equilibrada se o time inteiro estiver usando ela. Ou no mínimo ali 3 Maniac e um Crew Chief, né? Aí a Maniac ela até se torna uma perk deck ali pra fraca, equilibrada, né? Mas aqui eu tô focando a perk deck ela se exclusiva para um jogador só que estiver usando ela durante a partida. Então eu acredito que aqui ela vai ficar ali no pezinho do equilibrado, bem ali no finalzinho, né? Então foi isso, né? Essas aqui são os rework, né? As ideias que eu tive aqui. E se eu fosse ajustar elas aqui na tier list, né? Eu acredito que o Biker ela ficaria aqui no equilibrado, né? Vou botar aqui todas no equilibrado, né? E vou ajustando aos pouquinhos. Gambler, Hitman, Infiltrator, Maniac, Sicário, né? Eu tinha colocado Sicário, Sociopath, Yakuza, Tag Team. Então, como é que ficaria? Eu acredito que eu vou pegar, por exemplo, um jogador que esteja muito experiente, né? Eu acredito que o Tag Team, se ele for bem usado, ele vai pro forte. Outro que vai pro forte, se for bem usado mesmo, é o Hitman. O Crook também tá ali com o pezinho no forte. E o Gambler eu colocaria ele muito forte se todo mundo estiver usando, mas como não tá, então eu vou deixar ele aqui no equilibrado.
Agora ajustando, o Sicario eu colocaria como o mais forte dos equilibrados, né? O próximo que eu colocaria na frente, eu acho que vou deixar o Gambler na frente. E o Infiltrator na frente do Biker, que ele é muito mais agressivo que o Biker, né, nesse quesito. E eu acho que vou deixar o Maniac por último, né? Porque eu acredito que o Maniac ele é uma porcaria feita para os jogadores usarem em conjunto, né? Todos os jogadores usarem em conjunto. Tanto é que tem uma achievement, né? Uma conquista que você tem que todo mundo usar Maniac, né? Então, foi isso, né? Essas são os reworks que eu faria, né? Reworks entre aspas, né? No caso aqui eu só coloquei habilidades extras, né? As Pokédeck elas vão continuar a mesma coisa, né? Porque meu intuito não era mudar drasticamente a Pokédeck, e sim torná-las equilibradas, né? Em nenhum momento eu quis transformá-las em muito forte, né? Porque eu acho que muito forte iria quebrar o jogo. No máximo ele ia deixar no equilibrado e com um pezinho no forte, né? E essas aqui que eu deixei no forte, para caso o jogador esteja jogando muito bem, aquele jogador muito experiente, que tenha refinado por completo as Pokédex, né? Então foi isso, né? Comentem se vocês gostaram dessas habilidades que eu coloquei, se vocês acharam criativas. E caso não gostou, coloque aí do porquê que não gostou, o que vocês mudariam, o que colocariam de habilidades extras e tudo mais. Só que, pô, tenha em mente que o intuito aqui não é deixar a Pokédex forte ou muito forte, é deixar equilibrada, sabe? Não é pra quebrar o jogo, né? Mas enfim, é isso. Tô aqui falando por horas, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Abraço.